Olá, cursistas! Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a professora Tiara Sodré. Trabalharemos a disciplina Seminário Temático 1. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta, para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para as nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula, certo? E para que tenhamos um bom resultado, será necessário a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam todo o conteúdo disponibilizado na sala virtual. Vamos então iniciar? Em nossa disciplina, iremos estudar o conjunto de normas que regem as relações do poder público com o setor privado. Para isso, precisamos compreender que o conjunto de normas que regem as relações do poder público com o setor privado não foi criado pelo legislador para dificultar a ação do gestor público, mas para garantir a primazia do interesse público nas relações que o Estado estabelece com os agentes privados e que são custeadas com o dinheiro do contribuinte. O gestor público não necessita conhecer em profundidade os direitos constitucionais e administrativos. Para isso, ele deve contar com assessoria jurídica, mas precisa conhecer os seus princípios gerais. Sem esse conhecimento, correrá o grande risco de involuntariamente cometer ilegalidades, ter seus atos questionados pelos tribunais de contas e ver-se envolvido em processos administrativos e penais, ainda que tenha agido com a maior das boas intenções. Diante disso, essa disciplina tem por objetivo conhecer os princípios que regem ao funcionamento da administração pública, que orientam as suas relações com o setor privado e disciplinam a ação dos servidores públicos em todas as esferas do governo. E também delimitar com clareza as diferenças entre a esfera privada e a esfera pública. Uma das questões mais importantes para o gestor público é a relação que ele, como agente investido do poder do Estado, estabelecerá com o setor privado no exercício da sua função. Essa relação será mais ou menos frequente dependendo da área de intervenção do Estado, mas será sempre delicada e sensível, pois está balizada por uma série de mediações processuais rigidamente estabelecidas pela lei. Diante disso, baseado no conteúdo do nosso material proposto na sala virtual, dividiremos a nossa disciplina da seguinte forma. Nessa aula, trabalharemos com a esfera pública e a esfera privada no mundo contemporâneo e também abordaremos os princípios da administração pública e suas relações com o setor privado. A reflexão sobre as relações entre o setor privado e o setor público remonta a um direito romano e se tomaria objeto tanto da filosofia de direito quanto do direito administrativo. Ao longo de séculos, a civilização ocidental veio recorrentemente colocando-se questões relativas ao Estado, ao exercício do poder e às relações entre Estado e sociedade. E essa reflexão socialmente acumulada deve nos servir de base para refletirmos sobre o papel dos gestores públicos na administração do Estado brasileiro em todas as suas esferas, sejam municipais, estaduais e também federal. Assim, da tradição ocidental deriva uma dicotomia que remonta ao direito romano, que ganharia novos contornos com o desenvolvimento do Estado moderno, tal como conhecemos atualmente, e que é central para o desenvolvimento do nosso tema, a dicotomia entre público e privado, da qual todos os outros temas a serem tratados nessa disciplina decorrem logicamente. Olha,
toda dicotomia carrega um elevado grau de arbitrariedade, na medida em que pretende dar conta de todo o universo de possibilidades. Mas o que vem a ser essa dicotomia? Vamos então verificar. No caso da dicotomia público-privado, significa que aquilo que está na esfera pública deve necessariamente estar fora da esfera privada e tudo o que não se situar na esfera pública deve estar obrigatoriamente contido, onde? Na esfera privada. De acordo com essa lógica, um termo exclui necessariamente o outro, certo? E ambos recobrem a totalidade do existente e do imaginável. No entanto, no mundo real, as definições nem sempre são tão claras quanto no mundo dos conceitos. Certamente você deve estar associando sem dificuldade o Estado à esfera pública, certo? E a empresa capitalista à esfera privada, correto? A definição da esfera pública é uma construção, ao mesmo tempo intelectual e coletiva. A construção da esfera pública é, na verdade, resultado de uma convenção social específica. Assim sendo, irá integrar a esfera pública aquilo que toda a coletividade, e não apenas uma parte dela, pactuar, explícita ou implicitamente, ser de interesse comum. Vamos analisar então? Olha, tudo que a coletividade, chamada povo, convencionar em um determinado momento de sua história ser de interesse ou de propriedade comum, integrará a esfera pública, ficando todo o restante ligado à esfera privada. Disso se conclui logicamente que não há nada que seja intrinsecamente público nem intrinsecamente privado, já que a definição de ambos resulta da convenção coletiva. A construção, então, da esfera pública será também sempre historicamente delimitada. Aquilo que, em um determinado momento histórico, é considerado como incontestavelmente público, pode não ser em outro. Faz sentido para vocês? Olha, para entendermos melhor sobre esse assunto, vamos ao exemplo. A coleta de impostos é hoje considerada uma função eminentemente pública. Concordam comigo? Que deve ser executada por agentes públicos, certo? No entanto, durante a Idade Média, os impostos eram cobrados por particulares daqueles que utilizavam as estradas ou pontes situadas em terras sobre o seu domínio. Ficou mais claro agora? Pois bem, a clara separação entre esfera pública e esfera privada é a marca distintiva das sociedades capitalistas e democráticas contemporâneas em relação às demais. Dessa separação fundamental decorrem todas as outras diferenciações relevantes no interior dessas sociedades, como a existente entre um direito público e um direito privado, entre o Estado e a sociedade e entre poderes do Estado e direitos do cidadão. Outra diferença importante entre essas sociedades e as demais encontram-se na forma de administrar o Estado. Vamos exemplificar? Olha, na esfera privada e na esfera pública nós temos duas distinções. Na esfera pública, os indivíduos não são sempre concebidos como cidadãos, seja na posição de agentes do poder público, isto é, de servidores do Estado, seja na condição de simples usuários dos serviços públicos ou sujeitos submetidos às leis e normas impostas pelo Estado. Já na esfera privada, os indivíduos são concebidos como pessoas físicas, à procura de quê? Da satisfação de seus interesses particulares, podendo se associar e constituir pessoas jurídicas, com a finalidade de perseguir os mais diferentes objetivos econômicos, políticos, religiosos, culturais, entre outros. Tranquilo, não é? Mas preste bem atenção. A personalidade coletiva resultante dessa associação
segue, no entanto, sendo privada e não se confunde em momento nenhum com a associação e coletividade públicas, certo? Então, por que certas associações têm caráter público e outras têm caráter privado? Já questionaram isso? Bem, chamamos de organização as associações do setor privado. Sua natureza, características e dinâmicas foram e são exaustivamente estudadas pela teoria das organizações, disciplina central da administração de empresas. Sendo assim, as organizações do Estado podem ser classificadas em duas categorias: as que compõem a administração direta e as que compõem o quê? A administração indireta, isso. Faz sentido? Então vamos analisar o próximo quadro. Nós temos aqui a definição de administração direta e a definição de administração indireta. Na administração direta, nós teremos aqui os serviços integrados, onde? Na estrutura administrativa da Presidência da República, dos ministérios, da administração federal, de onde mais? Dos governos e secretarias. E o que viria a ser então administração indireta? Vejamos aqui num quadrinho ao lado. São as organizações dotadas de personalidade jurídica e o quê? Patrimônio próprio. Então, fica bem claro identificar a diferença entre a administração direta e a administração indireta. Tranquilo? Cabe ressaltar que as organizações que integram a administração indireta são de diferentes tipos: autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista, certo? Assim, contrariamente às organizações que são autorreferenciadas, tendo interesses próprios e objetivos variáveis com o tempo. As instituições têm objetivos permanentes a serem perseguidos em favor de toda a coletividade e não dos membros que a integram. As organizações agem e mudam conforme a lógica e dinâmica do mercado, seja para sobreviver e se adaptar às novas condições de concorrência ou seja para dessas tirar o maior proveito privado. Já as instituições não agem para sobreviver ou se expandir, aproveitando as condições de mercado, mas para influenciar, regular ou mesmo substituir o mercado. Entendido? Apesar das diferenças que podemos identificar entre as organizações privadas e as instituições públicas, entre ambas existe uma área de diálogo e de influência mútuas, que é precisamente a de gestão organizacional. Assim, percebemos que a primazia do público sobre o privado revela-se também na precedência que o público tem sobre o privado. Olha, em primeiro lugar, porque é o Estado, no exercício de sua função legislativa, que irá determinar a esfera de atuação do poder público. Em segundo lugar, porque é somente depois, por exclusão e residualmente, que será determinada a esfera privada. Assim, a primazia e a precedência do público sobre o privado terão efeitos diretos e decisivos sobre a lógica interna que rege os sistemas normativos afetos a uma ou outra esfera, o direito público e o direito privado. Uma vez que a lei tenha delimitado o espaço público e, por exclusão, definindo também a extensão da esfera privada, os particulares que nesta se encontrem, sejam eles simples indivíduos ou associações civis ou empresas, poderão fazer tudo aquilo que a lei não proibir e deixar de fazer aquilo que a lei não os obrigar, certo?
a essa liberdade e autonomia de ação da sociedade civil, convencionou-se chamar-se de quê? Liberdade negativa. Você deve estar, então, se perguntando por que liberdade negativa? Vamos analisar. Simplesmente porque essa esfera de liberdade, de fato, bastante extensa, é claramente delimitada por dois nãos. Pode-se fazer o que a lei não proibir e pode-se o quê? Deixar de fazer o que a lei não obrigar. Essa é a regra geral que orienta todo o direito privado, isto é, aquele que regula as relações entre os entes privados na sociedade, como os direitos civil, comercial, penal, dentre outros. Compreendido? Por isso, e para assegurar que por meio da ação estatal o interesse público seja atingido e a liberdade individual assegurada, o princípio que irá orientar o direito público será o de que o Estado será obrigado a fazer exatamente aquilo que a lei mandar e só poderá fazer o que a lei expressamente autorizar. A compreensão da diferença entre liberdade negativa e o direito positivo é de fundamental importância para o futuro gestor público. Vejamos. A liberdade negativa delimita a esfera da liberdade dos indivíduos na sociedade civil, enquanto o direito positivo determina a esfera de poder do Estado sobre a sociedade. Faz sentido para vocês? Vimos então que as instituições públicas gozam de diversas prerrogativas em relação aos agentes privados, que derivam logicamente da assimetria existente entre o Estado e a sociedade civil. De acordo com o direito constitucional, existe toda uma hierarquia de prerrogativas que, exercidas pelos agentes legalmente incumbidos, vão do poder soberano, que tudo pode, ao poder delimitado e limitado em diferentes graus. Ao Estado, são ainda garantias certas prerrogativas, mesmo quando estabelece contratos com os agentes privados. Preste atenção. Embora, conceitualmente, um contrato seja uma relação estabelecida entre iguais. Olha, o Estado pode, por exemplo, alterar ou rescindir unilateralmente os seus contratos, se assim requerer o interesse público. Em contrapartida, o poder público fica obrigado a compensar o agente privado pelo prejuízo que a alteração contratual imposta vier a lhe causar, resguardando o equilíbrio financeiro da parte contratada. Vamos para a definição? O Estado, então, pode agir unilateralmente porque somente ele age no interesse público, atuando os demais agentes privados, lícita e legalmente, na defesa de quê? Dos seus interesses privados. Olha, mas preste bem atenção. Normativamente, a primazia do público sobre o privado está fundamentada na contraposição entre interesse coletivo e interesse individual. O bem comum não resulta da soma dos bens individuais, razão pela qual os interesses privados devem ser subordinados aos interesses coletivos, ou seja, o bem público. Compreendido? Olha, temos também que o Estado tem ainda a prerrogativa de interferir em um dos direitos mais caros às sociedades liberais e capitalistas. Estou falando de quê? Do direito à propriedade. O Estado, gente, pode, sem cometer qualquer arbitrariedade, operar a transferência compulsória de um bem, de um indivíduo ou de uma empresa particular para o domínio público em caráter temporário ou permanente, conforme o caso, sempre que houver um motivo de interesse público legalmente sustentado.
Essa intervenção do poder público na propriedade privada é imposta de forma discricionária, mas sempre com ônus para quem? Para o Estado, que deve indenizar a pessoa física ou jurídica que tiver o seu patrimônio expropriado. A lei faculta ao Estado desapropriar um particular, sabe quando? Vamos olhar. Quando houver o quê? Necessidade pública. E o que é isso? É quando a administração pública se defrontar com situações de emergência. A utilidade pública é quando a transferência de bens de terceiros para a administração for conveniente, embora não imprescindível, e o interesse social, quando as circunstâncias impuserem a distribuição ou condicionamento da propriedade para o seu melhor aproveitamento, utilização ou produtividade em benefício da coletividade ou de categorias sociais que forem objeto do amparo específico do poder público, como no caso de reforma agrária. Certo, gente? Olha, e sobre a relação do Estado e o servidor público? Será que as relações de trabalho na esfera pública são as mesmas da esfera privada? Na verdade, não são. A relação que o Estado estabelece com seus servidores, seja na esfera federal, municipal ou estadual, é de natureza inteiramente distinta da relação que se estabelece entre empregadores e empregados no setor privado. Olha, no setor privado, empregadores e empregados estabelecem entre si relações contratuais no pleno exercício de sua liberdade negativa, que nós já vimos. No setor público, a relação que se estabelece entre Estado e servidor é de representação, não sendo o servidor outra coisa senão o quê? Agente do poder público. E o que vem a ser agente do poder público? Sabem? São agentes do poder público todas aquelas pessoas físicas incumbidas de exercer as funções administrativas que cabem ao Estado e que ocupam cargos ou funções da administração pública. Tá tranquilo, não é? Então vamos analisar o que vem a ser cargos públicos. Cargo público é o lugar instituído na organização do serviço público, com denominação própria, atribuições e responsabilidades específicas e estipêndio correspondente, para ser provido e exercido por um titular na forma estabelecida onde? Na lei. Função, gente, é a atribuição ou conjunto de atribuições que a administração confere a cada categoria profissional ou comete individualmente a determinados servidores para a execução de quê? De serviços eventuais. Assim, os cargos ou funções pertencem ao Estado e não aos agentes que os exercem, razão pela qual o Estado pode discricionariamente suprimi-los ou alterá-los. Os cargos, por sua vez, são apenas os lugares criados no órgão para serem providos por agentes que exercerão as suas funções na forma legal. O cargo é lotado onde? No órgão, e o agente é investido no cargo. A maioria dos agentes investido pelas demais formas, não tem seu exercício nos cargos delimitado temporariamente, sendo a forma mais comum de investidura originária o concurso público. Os agentes assim investidos, após o cumprimento e a aprovação do estágio probatório, tornam-se agentes efetivos, adquirindo o quê? A estabilidade no serviço público, vulgarmente considerada como um privilégio no serviço público.
já que inexistente no setor privado, a estabilidade é, na verdade, uma forma de proteção do servidor de possíveis pressões de governantes temporários e de compensações de alguns deveres e restrições que recaem exclusivamente sobre os servidores públicos e não sobre os empregados do setor privado. Olha, além da estabilidade, a investidura em alguns cargos é vitalícia, como os casos de juízes, promotores e procuradores. Outra grande diferença entre os cargos no setor público e os empregos na iniciativa privada é que o Estado confere aos seus servidores efetivos uma série de garantias inexistentes no mercado. Sabe quais são? Exemplo, a estabilidade e a irredutibilidade dos vencimentos. Apesar dessas garantias, o poder público se reserva algumas prerrogativas, sem as quais não poderia ajustar a administração pública às mudanças da sociedade e dos interesses coletivos ao longo do tempo, certo? Então, compreendemos até agora uma série de temas que dizem respeito ao quê? Às relações entre público e privado na administração pública e que são fundamentais para a sua formação no curso de bacharelado em administração pública. Faz sentido para vocês até aqui? Olha lá! Então vamos dar continuidade. Para assegurar a coerência da ação do Estado, exercida por uma pluralidade de instituições estatais que desempenham o quê? Funções específicas e interagem com os mais diversos públicos, é que o direito iria estabelecer alguns princípios básicos para orientar todos os atos da administração pública em todas e quaisquer circunstâncias. Vocês conhecem esses princípios? São 5. Alguém lembra? São 5 os princípios orientadores que regem a administração pública brasileira em todas as suas esferas, encontram-se consagrados pelo direito público em quase todo o mundo. São elas: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. Em 98, por meio da Emenda Constitucional número 19, iria ser acrescentado à Constituição brasileira mais um princípio, que é esse último, o princípio da eficiência, pois um princípio da eficiência não se encontra consagrado no mundo inteiro, certo? Vamos então examinar como a observância desses 5 princípios condiciona as ações dos servidores públicos no interior da administração pública, certo? Vamos lá. O princípio da legalidade é o que estabelece a supremacia da lei escrita, condição sem a qual não poderia existir o Estado democrático de direito. Toda ação estatal, gente, deverá necessariamente estar respaldada em lei e esta, por sua vez, tem de estar ancorada no texto constitucional. Para que um ordenamento escrito seja uma lei, preste atenção, ele deverá apresentar as seguintes características: a autoaplicabilidade, que significa que a lei não necessita de nenhum outro ato para ser aplicada, excetuando aqueles casos expressamente previstos no seu texto. A generalidade, ou seja, a lei é sempre um ato geral, não podendo jamais incidir sobre um objeto particular. A abstração e o caráter coercitivo, que se refere aqui ao que se torna a aplicação da lei compulsória sobre o objeto da legislação. Por isso, gente, preste atenção, uma lei difere de uma recomendação que pode ou não ser aceita. Diante disso, o objetivo principal desse princípio é evitar o quê? O arbítrio dos governantes. Como já vimos, o Estado concentra um enorme poder nas mãos dos governantes e de seus funcionários.
E se não fosse o claro estabelecimento desse princípio constitucional, certamente o poder exercido pela administração pública sobre os cidadãos seria exorbitante. O princípio da legalidade é fundamental para a defesa do Estado democrático de direito. Entretanto, não garante a legitimidade e justiça das normas. Leis tecnicamente perfeitas podem ser ilegítimas se não emanarem do poder legitimamente constituído para legislar. Como, por exemplo, é bastante comum, após golpes de Estado, a edição de leis em substituição às vigentes durante o regime derrubado. Essas novas leis podem até ser elaboradas em conformidade com a melhor técnica do direito, mas jamais serão legítimas, porque editadas por um indivíduo ou grupo de indivíduos que usurparam o poder legislativo legítimo. Por outro lado, as leis podem ser legais e legítimas, mas causarem injustiças sociais, como o aumento da diferença entre ricos e pobres ou a redução dos serviços sociais para os mais necessitados. Portanto, preste atenção. Legalidade, legitimidade e justiça são conceitos que não devem ser confundidos. Faz sentido para vocês? Então daremos continuidade aos demais princípios que regem a administração pública. Vamos lá. Olha, o princípio da impessoalidade é decorrente direto da legalidade, com que os atos administrativos devem estar revestidos. Assim, os atos administrativos serão sempre impessoais em um duplo sentido, no de quem age, que é o Estado, e não a pessoa do agente, e no do objeto da ação, que é o interesse público e não o interesse das pessoas particulares atingidas pela ação estatal, certo? Olha, a impessoalidade dos diferentes atos administrativos encontram-se expressa na forma pela qual são editados. Por exemplo, as leis federais iniciam-se sempre com a seguinte frase: o presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta, eu sanciono a seguinte lei, 3 pontinhos, ao que segue o texto da lei, encerrando-se o ato com a assinatura do presidente seguida dos seus ministros das áreas envolvidas. Nessa formalidade revela-se o princípio de quê? Da impessoalidade, pois é sempre o Congresso Nacional que decreta e não os deputados e senadores tais e quais e o presidente da República quem sanciona as leis, figurando o nome dos agentes que assinaram apenas no final do ato. O mesmo ocorre com os decretos, resoluções e portarias. Faz sentido para vocês? Então, vamos ver agora o princípio da moralidade. O princípio da moralidade, contrariamente ao da impessoalidade, que é decorrência da legalidade, é atributo direto do agente público. Para que a administração pública haja de acordo com esse princípio, é essencial que os servidores, seus agentes, apresentem no seu comportamento as virtudes morais socialmente consideradas necessárias para a sociedade. Certo? Então, a moral refere-se a um conjunto de comportamentos que a sociedade convencionou serem desejáveis ou necessários para o adequado funcionamento e convívios sociais. Enquanto convenção, a moral é mutável ao longo do tempo e variável de acordo com as diferentes culturas. Embora próximas, moral e ética não se confundem. A ética, gente, refere-se ao comportamento esperado dos indivíduos, enquanto membros de uma determinada organização, instituição ou categorias profissionais, e encontram-se normalmente estabelecida em códigos. Já a moral
diz respeito ao comportamento esperado de qualquer indivíduo e não se encontra necessariamente escrita na lei. De acordo com os princípios da moralidade, exige-se dos agentes da administração pública probidade e honestidade de conduta, não só enquanto servidores, mas também enquanto cidadãos. Faz sentido? Então conheça agora o que nos aponta o princípio da publicidade. O princípio da publicidade aponta essencialmente para a clareza e visibilidade social que devem envolver os atos da administração. Olha, os atos do Estado devem ser públicos em múltiplos sentidos. Sabem por quê? Primeiro, são emanados do poder público. Segundo, devem ser só interesse público. Terceiro, ser para o público. E quarto, ser de conhecimento público. E é desse último sentido que deriva a essência do princípio da publicidade, excetuando algumas decisões que, para terem eficácia, necessitam de sigilo e alguns processos que, para serem levados a bom termo, requerem sessões reservadas aos atos públicos, em geral, pressupõem a publicidade, isto é, devem ser tornados públicos. Contudo, tanto a publicidade quanto o sigilo, em certas circunstâncias, derivam sempre da mesma motivação. Sabe qual é? Garantir que as decisões que envolvem os interesses dos cidadãos sejam tomadas em condições favoráveis à realização do interesse público, evitando sua captura pelos interesses privados. A necessidade de que todos os atos administrativos sejam escritos deriva também do princípio da publicidade. E a exigência da publicação dos editais de licitação em veículos de imprensa local de grande circulação tem por finalidade garantir a publicidade. Da mesma forma que todos os atos do poder público só entram em vigor a partir da sua publicação, onde? No Diário Oficial, isto é, a partir do momento em que se tornam acessíveis ao conhecimento público. Tranquilo, né? Chegamos então ao último princípio orientador da administração pública. Sabem qual é? O da eficiência. Vamos entender melhor este princípio. O princípio da eficiência, gente, aponta para a racionalidade econômica do funcionamento da administração pública. É do interesse público que os tributos pagos pelos cidadãos e utilizados para custear as funções administrativas não apenas sejam utilizados de forma legal, impessoal, moral e pública, como também de forma eficiente, isto é, apresentando a melhor relação custo-benefício. Não é possível imaginar que a administração pública seja eficiente se também não forem eficientes quem? Os processos por ela utilizados e os agentes que a compõem. Por isso, a eficiência da administração é fundamentalmente fator da eficiência dos seus gestores e servidores, certo? Compreendemos então até agora os princípios orientadores da administração pública. Compreendido? Agora é chegado o momento de conhecermos sobre os poderes e deveres do gestor público. Vamos lá? Olha, o gestor público e todos os servidores que lhes são subordinados exercem sempre um conjunto de poderes, que serão também sempre proporcionais e compatíveis com o seu respectivo nível hierárquico. O Estado exerce um conjunto de poderes que tem efeito sobre a sociedade civil e outro que tem efeito sobre a administração pública. Compõe o poder de polícia, o poder discricionário, o poder hierárquico e
o poder disciplinar. Vamos compreender melhor sobre cada um desses poderes. Vamos lá? O poder hierárquico refere-se àquele de que dispõe o titular do Poder Executivo para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes e também é o poder de reorganizar a administração pública de acordo com o que cada governo julgar ser a estrutura mais conveniente. Vamos ver? Primeiro, a sua forma particular de administrar, que pode ser centralizada, descentralizada e participativa. Segundo, para acomodar os diferentes integrantes da sua equipe de governo, como os partidos e outros grupos de apoio considerados relevantes e necessários à sua gestão. E, por fim, para atingir os objetivos propostos. Faz sentido? Agora, sobre o poder disciplinar, podemos dizer que ele também é exercido para dentro do Estado e destina-se a punir as infrações funcionais cometidas pelos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos da administração. Vamos verificar então, preste atenção. O poder disciplinar, ele visa, por meio da coerção, que vai da advertência à demissão, que os servidores da administração pública mantenham uma conduta compatível com os interesses do Estado, isto é, com o interesse público, certo? E sobre o poder de polícia, o que seria? Bem, o poder de polícia é exercido pela administração pública com a finalidade de conter o quê? Os abusos de indivíduos e grupos na sociedade civil no exercício de sua liberdade negativa. O exercício desse poder fundamenta-se na supremacia, isso mesmo, na supremacia que o Estado exerce sobre o conjunto da sociedade e justifica-se sempre pelo interesse social. Sua finalidade é sentido mais amplo. O poder de polícia é exercido sobre todas as atividades particulares que afetam ou possam afetar os interesses coletivos, colocando em risco a segurança dos cidadãos ou a segurança nacional. Através do exercício desse poder, a administração pública regulamenta, controla ou contém as atividades dos particulares. A esfera de exercício do poder de polícia é delimitada, gente, por um lado pelo interesse social, na intervenção do Estado em determinada área, e por outro lado, pelos direitos fundamentais do indivíduo assegurados pela Constituição. Vamos verificar então? Olha, o poder de polícia possui alguns atributos que lhes conferem a efetividade. Quais são eles? A discricionariedade, ou seja, só cabe ao Estado determinar a oportunidade e a conveniência de exercê-lo. Segundo, a autoexecutoriedade, que é a decisão, para ser executada, não requer a intervenção do judiciário. Terceiro, a coercibilidade, é o respaldo da força para as medidas adotadas pela administração. Então, e por fim, o poder discricionário refere-se à liberdade de ação administrativa dentro dos limites estabelecidos pela lei e, portanto, não se confunde com arbitrariedade. Vamos analisar esse conceito? Olha, o poder discricionário é o derivado do poder de polícia e confere à administração pública a liberdade de escolher a conveniência, oportunidade e conteúdo de sua intervenção. Entendido? Certo. E como a administração pública só age por intermédio de seus servidores, conclui-se logicamente que são estes que de fato exercem
os poderes de polícia e discricionário do Estado, não é mesmo? Investido desses poderes, os agentes públicos encontram-se igualmente submetidos a alguns deveres também, sem os quais seus poderes seriam abusivos. Vamos conhecer esses deveres? Primeiro, o dever de agir. Segundo, o dever de prestar contas. Terceiro, o dever de eficiência. E o quarto, o dever de probidade. E o que significa cada um deles? Bem, olha, o dever de agir do servidor público, ele é derivado da dicotomia que nós já comentamos, direito público, direito privado, e é consoante com o princípio da legalidade, como já estudamos também. O Estado e seus agentes só podem e devem fazer aquilo que a lei obrigar ou expressamente autorizar, lembram? Então, consequentemente, não agir quando a lei assim determina constitui omissão, o que no direito penal recebe o nome de prevaricação, definida como crime praticado por funcionário público contra a administração em geral. Portanto, agir quando a lei determina não é uma prerrogativa do servidor, mas sua obrigação, certo? Da mesma forma, protelar ou usar de delongas para atingir e agir constitui procrastinação, ato expressamente vetado ao servidor público federal pelo seu Código de Ética, certo? Já o dever de prestar contas é derivado da aplicação do princípio constitucional da publicidade e da responsabilidade de todo servidor público por seus atos administrativos. Não basta ao servidor agir conforme mandam a lei, os regulamentos e os superiores hierárquicos aos quais ele se encontra submetido, mas também é extremamente necessário que o agente público se responsabilize por seus atos e que estes estejam publicamente sustentáveis. Certo? O dever de eficiência, então, deriva do princípio com o mesmo nome, que se tornaria imperativo nas sociedades contemporâneas. A eficiência, termo nascido no campo da economia de mercado, chegaria assim ao Estado fazendo o percurso contrário do termo administração, que nascido do Estado, designando os procedimentos de ação do poder público. Posteriormente, ganharia o mercado com a denominação de administração de empresas. Olha, atualmente não mais se contesta que a eficiência seja um princípio de interesse público tão importante quanto são os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Por fim, o dever de probidade iria derivar do princípio de quê? Da moralidade, definido na legislação pelo seu oposto, que é a improbidade administrativa, extensamente tratada pela Lei 8.429, de 2 de junho de 1992, que é aplicável a todos os agentes públicos, servidores ou não, de todos os poderes e de todas as esferas da federação. Faz sentido para vocês até agora? Podemos prosseguir? Vamos lá! Então, para garantir que esses princípios sejam observados nas relações que a administração estabelece com os agentes privados, a Lei 8.666, de 21 de junho de 93, estabeleceu os princípios e normas gerais sobre licitações e contratos administrativos referentes às obras e serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações de todos os poderes da União, Distrito Federal e Municipal, extensivos a todos
da administração direta e indireta. Então, a fim de assegurar a isonomia no tratamento dos fornecedores e prestadores de serviços e garantir a contratação da proposta mais vantajosa para a administração, os contratos com terceiros são necessariamente precedidos de licitações, excetuando alguns casos previstos na lei. Diferentes modalidades de licitação são previstas de acordo com o tipo e valor dos bens e serviços adquiridos, contratos ou vendidos. Por exemplo, o leilão passou a ser a modalidade de licitação para a administração vender a particulares bens móveis, intervíveis ou produtos legalmente apreendidos ou penhorados, assim como para alienação de bens imóveis a quem oferecer o maior lance, desde que igual ou superior ao valor da avaliação obrigatoriamente realizada antes do certame. Já o concurso tornou-se a modalidade para a escolha de trabalhos técnicos, científicos ou artísticos. Vamos analisar cada uma delas? Cita-se 3 modalidades de licitação. Para contratação de obras e serviços de engenharia, aquisição de bens e contratação de outros serviços, convite, tomada de preços e concorrência. Certo? Mas não se esqueçam de estudar as outras modalidades, leilão, concurso e pregão, pois será muito importante para a sua profissão. Assim, quando o preço de bens a serem adquiridos ou dos serviços a contratar não ultrapassarem um determinado valor, a licitação torna-se dispensável. O limite de dispensa, gente, de licitação é de 15 mil para a contratação de obras e serviços de engenharia e de 8 mil para a aquisição de bens e contratação de outros serviços. A lógica que orienta a dispensa de licitação e a exigência de cada modalidade é simples. Quanto maior for o valor da contratação, mais ampla deve ser a competição, assim como mais longo e cuidadoso deva ser o seu processo licitatório, tendo em vista assegurar o interesse público e não beneficiar um agente privado em detrimento dos outros que se encontram no mercado. Faz sentido? Antes de repassarmos para o próximo e último item desta aula, que tratará das relações do poder público com o chamado terceiro setor, cabem algumas referências a inovações introduzidas nas relações entre público e privado, posteriores à Lei das Licitações de 93. Vamos a elas. A Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 95, disciplina a concessão e permissão de prestação de serviços públicos a agentes privados e fornece o quadro legal para as privatizações feitas durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. A Lei 11.079, de 2004, que estabelece as normas gerais para a licitação e contratação de parcerias público-privadas, mediante as quais a administração pública, em todas as esferas, passa a contratar empresas privadas para a realização de obras, prestação de serviços que envolvam um montante superior a 20 milhões, transferindo-lhe recursos públicos para a manutenção dos serviços e garantia de seu equilíbrio financeiro somente após a realização das obras contratadas. Vale a pena conferir, certo, gente? Por fim, cabe ressaltar que, embora o direito brasileiro só reconheça organizações de direito público e direito privado, de acordo com a dicotomia público-privada, estudada no início desta disciplina, no Brasil e no mundo passaram a surgir organizações que reivindicam uma função e uma identidade distintas das entidades estatais e das organizações privadas. Sabem de quais são elas? Vamos analisar. Olha, nós temos as ONGs, que são organizações não governamentais, as organizações sociais, que é a OSS, e as OCIPs, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.
certo? Então vamos depois estudar o material, verificar o que funciona cada uma delas, para que vocês entendam a funcionalidade dessas organizações do terceiro setor, certo? Então, lembrando que as OCIPs referem-se às pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, com a finalidade de promover assistência social, cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, educação e saúde gratuita, dentre outros. Nesse sentido, cabe ressaltar que em uma economia capitalista e sob o Estado democrático de direito, o desafio posto aos gestores públicos é o de criar e recriar constantemente os mecanismos adequados para assegurar um equilíbrio mínimo entre as forças e princípios opostos existentes na sociedade, de forma a maximizar o bem-estar coletivo e resguardar e promover a liberdade e autonomia dos seus cidadãos, conforme os 5 princípios que regem a administração pública inscritos na Constituição brasileira. Faz sentido para vocês? Então vamos praticar. Olha, com base no que nós já entendemos aqui, reúnam aí as equipes já definidas e respondam o questionamento. Por que o público tem primazia sobre o privado? Hein? Por que será? Essa é fácil, não é? Qualquer dúvida, postem no nosso fórum Tira Dúvidas, certo? Então, compreendemos até agora os princípios da administração pública e suas relações com o setor privado, temas propostos nesta aula. E com isso, encerramos os assuntos da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas, e não se esqueçam dos estudos do material proposto na sala virtual e dos artigos disponibilizados. Por enquanto é só, bons estudos e até a próxima!